Oi, meu nome é Isadora e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como é que você pode viajar o mundo com pouco dinheiro. Porque acreditem ou não, as pessoas me questionam muito sobre isso. O que me levou a fazer esse vídeo, na verdade, porque muita gente pensa que para viajar o mundo, não necessariamente o mundo, mas para qualquer lugar que você for, é necessário muito dinheiro. O que não é tão verdade, porque existem alguns segredinhos que eu, como agente de viagem e organizadora e como viajante em si, que eu sei e outras pessoas também sabem que vai ajudar você que tem pouco dinheiro a viajar por aí, o que não é tão complicado. Então, vamos lá. Primeiro, viajar não precisa ser caro, entendeu? Todo mundo tem essa ideia de que a viagem é cara e por isso só rico faz, etc e tal, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, uma das coisas que eu sei e que eu aprendi ao longo desses anos é que se você for um mochileiro, você gasta muito menos dinheiro viajando. Por quê? O que, que é o mochilão? O mochilão é literalmente quando você viaja com apenas uma mochila, que é uma mochila grande especializada para esse tipo de viagem, sabe? Que é uma viagem longa, no qual você vai andar apenas com poucas coisas. E eu não diria que chega a ser uma coisa mais minimalista, mas você acaba levando pouca coisa e alcança muito mais locais. Então é você e a sua casinha. No caso, você e a sua mochila. É literalmente isso. Outra coisa, quando você viaja. Perdão. Quando você viaja com um mochilão, você leva. Você acaba sendo compacto, no caso, porque é só você e a sua mochila, e você acaba tendo experiências que você só alcançaria vivendo no mochilão, sabe? Então, é muito mais econômico para você, porque você não acaba gastando com aquelas malas de rodinha. Você consegue alcançar locais que uma mala de rodinha não alcançaria, por exemplo. Então, você poderia acampar, ou hitchhiking, ou coisas assim, sabe? E, por último, esses canais aí, Estevão pelo Mundo, Travel and Share e Vivendo o Mundo Afora, além de outros, mas esses são os que eu conheço, eles falam muito sobre como é que você pode viajar gastando pouco dinheiro. Porque no fim das contas, você acaba gastando algum dinheiro, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos quadros aqui agora. Uma coisa muito interessante é que a partir de uns anos pra cá foi surgindo algumas plataformas de viagem barata, que essas plataformas elas trocam o trabalho, você se voluntaria para trabalhar nesses locais, mas em troca você ganha alimentação, hospedagem. A única coisa que eu sei que você não ganha é o valor das passagens, porque o ideal, na verdade, seria você comprar a passagem para o local que você vai, no mínimo com 3 meses de antecedência, antes de você ir. Então, aqui, por exemplo, essas plataformas de work exchange, que você troca trabalho pelo hotel, pela alimentação. A mais famosa que eu conheço, pelo menos, é a Workpackers, que ela tem muitos voluntariados. E a única coisa que ela exige de você é que você compre as passagens. O resto ela te financia com tudo. Só que assim, também depende de qual anfitrião você vai. Então, como é que isso funciona? Você entra numa das plataformas, seja uma dessas três, mas existem várias outras por aí, mas essas três são as mais famosas. Você seleciona o projeto para onde você vai. Então, você começa, por exemplo, selecionando o continente. Se você vai para a Ásia, por exemplo, aí você seleciona o país, então vamos supor a Tailândia, e você fala, eu quero trabalhar na Tailândia com jardinagem.
vai ter um programa lá de jardinagem que você oferece os seus trabalhos de jardinagem para isso. E em troca você ganha hotel, você ganha comida, você trabalha por tipo 2 horas por dia, se eu não me engano, é mais ou menos essa média mesmo. E o resto do tempo você fica livre. É basicamente isso. A única coisa que vão cobrar mesmo, como eu já falei, são as passagens de avião. E eu acho muito interessante essas plataformas de work exchange, porque elas permitem, principalmente para quem não tem muito dinheiro, viajar muito bem, sabe? Então, dependendo do projeto que você escolher, você pode ficar tipo de 1 mês a 2 meses no local, o que é muito tempo para você poder olhar tudo e ter uma imersão cultural muito boa. E muito interessante falar também que essas plataformas de work exchange, para quem está aprendendo outra língua, é muito bom. Porque você tem a oportunidade de imergir culturalmente e aprender a língua com pessoas que cresceram falando essas línguas, por exemplo. Outra forma de você viajar com pouco dinheiro é quando você troca as habilidades. O que acontece? Viajar com habilidades é muito parecido com você se voluntariar numa das plataformas que eu acabei de falar. Por quê? Qual que é a diferença? Nas plataformas que eu acabei de falar, você troca, você oferece o seu trabalho voluntário e você não ganha com isso. No caso, o que você ganha é o hotel, a comida e toda a imersão cultural. Quando você viaja com as suas habilidades, você trabalha para isso, mas você tem todo um custo, porque você está ganhando dinheiro com isso. Então, um dos exemplos é quem trabalha de freelancer e nômade digital. Trabalhos muito comuns como edição de vídeo, design, ou desenvolvedor de software, esse tipo de coisa que trabalho remoto faz, sabe? Então, uma coisa que eu preciso falar sobre a questão de nômade digital. Muitos países estavam oferecendo trabalho de visto de nômade digital. O que isso significa? Você poderia ir para o país e ficar lá sem estar voluntariando em uma dos projetos que eu falei anteriormente, com visto de nômade digital. Eu vou falar um pouco mais sobre visto nos próximos minutos aqui, porque documentação também é muito importante nesse caso, você acaba gastando um pouco de dinheiro com isso. Outra forma de você viajar com habilidades é quando você troca essas habilidades ainda ganha dinheiro. Essa é uma forma parecida com as plataformas que eu tinha citado, só que existe uma diferença. Às vezes você consegue arranjar uma empresa no país que você está viajando, ou uma empresa fora do país, uma empresa remota no geral, e você realiza trabalhos para ela como se fosse PJ ou se fosse freelancer, sabe? E você recebe o dinheiro para isso de forma que você pode viajar remotamente. E uma forma muito comum, que eu inclusive vi acontecendo bastante em alguns vídeos que eu tenho visto, são professores de qualquer tipo de assunto, normalmente inglês, professores de língua, viajam bastante também. Eles oferecem aulas principalmente online, sabe? E recebem o dinheiro para isso, para poder viajar. Nessa parte específica que eu tô falando, muitos professores de idiomas ou de violão, ou qualquer professor no geral, eles recebem ofertas de alguma empresa ou do próprio governo do país para poder ir para o país e dar aulas lá sobre um tópico em específico. No geral, viajar com habilidade se trata muito sobre o trabalho remoto, sabe? Tanto que muitos dos trabalhos atualmente, eles têm se tornado remoto por conta da facilidade que é. A não ser trabalhos que são estritamente que deve ser estritamente feito presencialmente, sabe? No caso, coisas manuais e por aí vai. Outra forma de você viajar com pouco dinheiro são usando as redes de hospitalidade. O que isso significa? Além daquelas plataformas que eu mencionei anteriormente, que oferecem o hotel para você, o hostel, a alimentação e outras coisas. Peraí. Tem algumas plataformas que são só sobre hospitalidade. Então, vamos supor que você está trabalhando remotamente,
mas você não quer gastar com hotel, que você também acaba gastando muito, como eu falei no vídeo anterior sobre isso. Tem algumas plataformas que falam só sobre hotel. A Couchsurfing, por exemplo, ela é uma dessas, que é quando você, como se você alugasse, entre muitas aspas aqui, um sofá, ou um quarto, ou uma cama numa casa dessas pessoas que tem a plataforma, sabe? Eu não tenho certeza o que, que você faz em troca disso, se eu não me engano, você também realiza alguns trabalhos para essa pessoa, ou para o local que você tá ficando, mas é muito mais fácil você ter um couchsurfing do que você pagar um hotel seria muito mais caro para você. Mas é praticamente um trabalho voluntário também. Mas é importante lembrar que quando você está realizando esses couchsurfings ou essas hospitalidades em outros locais que não são hotéis propriamente ditos, estar seguro sobre o local que você está indo é muito importante. Então, quando você está realizando um projeto ou você está conversando com o anfitrião, você tem que ver os feedbacks que as pessoas deram, ou quais são os reviews, né? Aquela notinha 5 estrelas que o pessoal dá, né? Porque às vezes nem sempre o anfitrião é bem conhecido, não sabe como é que é as coisas. É muito importante você ter essa noção de segurança quando você está indo. E uma das coisas que você recebe fazendo perdão, essas esse couchsurfing e esses trabalhos voluntários que você faz é a imersão na cultura e a mudança da cultura. Porque às vezes você é um anfitrião que está recebendo alguém e você tem a oportunidade de oferecer uma cultura completamente para nós aqui, brasileira, sabe? Porque se vir um gringo pra cá, você sabe que esse gringo nunca experimentou uma coxinha, uma pamonha, um negócio desse, sabe? Da mesma forma, nós brasileiros, quando vamos para outro local, a gente nunca experimentou, sei lá, uma comida tailandesa, sabe? Talvez aqui num restaurante em São Paulo, alguma coisa assim, mas eu acho que nunca vem com o tempero real que uma comida assim ofereceria, sabe? E outra coisa muito importante de lembrar é questão de transporte. Eu falei muito sobre hotel e passagem de avião, porque esses gastam bastante. Mas com a questão de transporte, você pode economizar muito. Muito, muito, muito. Sabe por quê? Porque ele nem sempre é necessário. Às vezes você sabe um segredinho aqui e ali, como eu estou contando para vocês, que você consegue salvar dinheiro com transporte. Essa, essa questão de hitchhiking, de pedir carona, ela é. Eu acho ela um tanto. Assim. Eu não vou dizer complicada, sabe? Mas eu acho que existem opções melhores. Porque pedir carona, você nunca sabe pra quem você tá pedindo carona, né? Vamos ser sinceros aqui, principalmente pra nós mulheres. A gente tem que ter muito cuidado com quando a gente pega carona com alguém, sabe? Então, como é que você pede carona de uma forma segura? Tem algumas plataformas que também se especializam nisso. Eu não tenho certeza do nome delas, mas eu posso até olhar sobre isso depois. Mas que elas oferecem carona para viajantes, sabe? Eu vou até dar uma olhada nisso depois e eu falo sobre isso num próximo vídeo. Como eu acabei de falar, bem aqui, tá vendo? Bem na hora. A BlaBlaCar, ela é uma dessas plataformas de carona que ela tem o motorista verificado, sabe? Então, ela é especializada nisso e ela é mais segura porque ela já tá há um tempo no mercado. E, como eu te falei anteriormente, questão sobre voos é muito importante. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso depois, sobre milhas. Que você pode usar milhas para poder não gastar dinheiro com passagem de avião, que gasta muito também. Se você usar essas milhas ainda 3 meses antes, como era uma coisa que eu já tinha citado, meu amigo, vai ser muito mais fácil de você não gastar dinheiro. E a alimentação econômica. Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque eu vi um vídeo anteriormente que existe um aplicativo chamado Too Good To Go, que eu vou até escrever ele aqui,
que ele é muito mais europeu, mas eu vi ele em alguns países da América Latina. Que o que, que é esse aplicativo? Você se inscreve nele como recebedor, sabe? E você paga pela comida. Só que eu vou explicar o que, que isso significa. Quando você faz isso, quando tem algumas padarias, por exemplo, que algumas, não, acho que a maioria das padarias no geral faz isso, que não podem vender produtos a não ser que não seja feito naquele dia. Então, para a pessoa não jogar fora, para essas padarias não jogarem fora essas comidas, eles entram nesse aplicativo que é o Too Good To Go, que em português ficaria muito bom para ser jogado fora, basicamente. E eles vendem a um preço muito mais barato. Então, por exemplo, eu vi uma menina que postou esse vídeo sobre esse aplicativo, que ela foi nessa padaria, acho que ela tava na Itália, e ela recebeu tipo foi o quê? Umas 5, 7 sacolas cheia de comida, e ela pagou nem 5 euros com isso. Que não era o valor que ela pagaria normalmente se ela fosse comprar aquela quantidade de comida. Mas tudo isso porque a comida era do final do dia, basicamente. O que ainda era boa e saborosa, sabe? Só que aquela loja não tinha mais permissão para vender aquela comida porque não era original, sabe? E como eu acabei de falar, é muito interessante você pegar comida nos mercados locais, porque algumas plataformas mundiais de alimentação, como o McDonald's, o Burger King, eles tendem a ser mais caros, principalmente se você compra ele em shopping, sabe? No caso, no shoppings de venda central de alimentação, sabe? Como eu falei anteriormente também, comida de hostel e dessas plataformas de work exchange, elas oferecem já comida, incluindo café da manhã, almoço e janta. Tem algumas que eu vi, por exemplo, que você não precisa cozinhar, não, a não ser que você saia e vá comer em outro local. Mas eles oferecem comida 24 horas lá, lanche também. Independente do que você for fazer no trabalho, né, para você trocar lá, eles oferecem várias opções para você não ter que gastar com comida, o que é muito bom para economizar com alimentação. Essa daqui, dumpster diving, eu já acho ela um pouco radical, mas eu sei que tem pessoas que fazem. O que que é? Tem algumas pessoas que preferem o dumpster diving porque elas conhecem alguns pontos específicos que eu ainda não sei, sendo bem sincera aqui, em que elas acham comidas que ainda estão em boa condição, só que, assim, dumpster é lixão, entendeu? Então acho que vocês já sabem o que eu quero dizer com isso. E como eu falei que eu ia falar um pouco sobre visto, eu vou falar agora nesse segundo. Quando você tá viajando o mundo, você precisa de documentação e visto. Alguns países, principalmente acho que os Estados Unidos, eles exigem que você tire o visto até 3 ou 4 meses antes de você ir. Não tenho certeza se é assim com outros países. Mas como eu mencionei, a Tailândia ela oferecia o nômade digital. Ela não oferece mais porque perdão, por conta da quantidade de viajantes que estavam utilizando esse visto para entrar no país e não sair mais. Outra coisa, seguro viagem. Mesmo quando você está viajando de mochilão, é muito importante você ter o seguro viagem, porque pode acontecer com todo tipo de emergência, tanto de saúde, de acidente, de qualquer tipo de coisa que acontecer. Se você não tiver o seguro viagem, tem países que nem permitem a sua entrada lá, se você não mostrar uma documentação que você tem esse seguro viagem para poder se precaver de qualquer coisa que acontecer. Outra coisa, eu sei que o ponto do vídeo é falar sobre como viajar ao mundo com pouco dinheiro, mas vamos ser sinceros aqui: o mundo é capitalista. A gente sabe disso. Se você não tem, ao menos que seja uma pequena reserva de dinheiro que você salva mensalmente do seu salário, ou anualmente que seja, ou qualquer coisa assim, se você não consegue estabelecer uma meta para salvar um pouco de dinheiro no mês ou no ano, se acontecer qualquer coisa de emergência e você precisar de um pouco de dinheiro, ou se
Deus me livre, mas você for roubado, pegarem o seu mochilão e sumirem, meu amigo, o que, que você vai fazer? Entendeu? Você tem que manter essa reserva com você digitalmente, com seu cartão no seu corpo, sua identidade, seu documento de identificação no seu corpo também, a todo momento. Porque por mais que viajar seja uma experiência incrível, o mundo tá cheio de gente má, sabe? Então a gente nunca sabe o que, que pode acontecer, sabe? Eu, por exemplo, não penso em deixar o meu mochilão de lado, a não ser que seja extremamente necessário, sabe? Por isso que eu prefiro viajar de mochilão e não com aquelas mochilas de rodinha que o pessoal anda puxando no aeroporto, porque o mochilão tá com você a todo momento. Aquela mochila de rodinha, você não consegue levar ela pra um acampamento. Você não consegue andar com ela no meio da floresta, se for necessário, se você estiver andando por algum lugar que é necessário caminhar. É muito difícil. Bom, acho que é isso. Não sei se vai ter mais coisa pra poder falar, mas se tiver, eu vou fazer outro vídeo sobre. Se vocês tiverem pergunta, podem deixar aí nos comentários também. É basicamente isso. E obrigada por assistirem. E é isso.